Paz e graça da parte de Deus. Amados irmãos, hoje quero tratar do primeiro ponto das doutrinas da graça de uma forma resumida. Essa doutrina da graça, o primeiro ponto dessa mesma doutrina é que é chamado de depravação total, que também tem sido chamado como depravação radical, ou mesmo corrupção total, ou mesmo incapacidade total dos seres humanos. Deus, ele é autor da criação, né? Deus, ao colocar o homem no jardim do Éden, neste caso Adão e Eva, ele deu uma ordem que eles não poderiam comer da árvore que estivesse no meio do jardim. Gênesis capítulo 2, versículo 16 a 17. Mas nós vimos, queridos irmãos, que o homem se rebelou e transgrediu a ordem que lhe foi dado por Deus. Então, é desde aquele momento que o pecado entrou no mundo. É desde aquele momento que a depravação entrou no mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12 e Gênesis capítulo 3. Então, desde aquele momento que o homem pecou, né, todas as obras dos seres humanos, todas as obras dos homens tornaram-se abomináveis aos olhos de Deus, conforme nós encontramos em Isaías capítulo 64, versículo 6. E conforme nós encontramos em Jeremias, no capítulo 13, versículo 23. Também conforme encontramos em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. O pecado, queridos irmãos, perverteu o homem completamente, de tal maneira que o pecado trouxe uma cegueira espiritual nos seres humanos, conforme nós encontramos em João, capítulo 3, versículo 19 a 21. Trouxe uma morte, que é morte espiritual, João, capítulo 5, versículo 10, ou mesmo Efésios, capítulo 2, do versículo 1, que é a morte mesmo, a morte. Também nós entendemos que após do pecado, né, o pecado trouxe outra coisa, né, que é a escravidão. O pecado trouxe escravidão. Significa que o homem tornou-se escravizado nas mãos de Satanás. João 8, 44. E não só, é todos os homens, não uma classe específica de pessoas, não, mas é todos os seres humanos tornaram-se cegos espiritual, tornaram-se mortos espiritual, tornaram-se escravos do pecado, escravos de Satanás. Todos, não somente alguns, mas todos, conforme nós encontramos em Romanos, no capítulo 3, versículo 9 a 20, conforme também encontramos em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, conforme também encontramos em Romanos, capítulo 12, versículo 18, conforme encontramos em Romanos, capítulo 7, versículo 14 a 25. E não só, o pecado também corrompeu o entendimento de todos os seres humanos. Todos os seres humanos foram completamente corrompidos. A mente dos seres humanos foi completamente corrompida, né? De tal modo que eles já não entendem mais as coisas espirituais, de tal modo que eles já não entendem mais, lhe parecem loucura. Nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Esse é o estado de todos os homens. Após a queda, o pecado corrompeu todos os seres humanos. Todos os seres humanos, eles nascem em pecado. Todos os seres humanos, eles nascem com tendências de pecar contra Deus. Todas as faculdades dos homens estão contaminadas pelo pecado. Então, queridos irmãos, nós encontramos neste caso, visto que o homem está completamente nesse estado, então nós encontramos a salvação somente em Jesus Cristo, né? Através da regeneração. Não existe de facto possibilidade do homem exercer fé verdadeira. Nesse estado que o homem se encontra, ele é impossível mesmo. Não há probabilidade, não há possibilidade dele exercer uma fé verdadeira. Por isso que é necessário que o próprio Deus venha até o homem com a ordem da salvação, que é o seguinte: é necessário que o próprio Deus venha regenerar o coração deste tal indivíduo, é necessário que o próprio Deus venha trazer fé neste indivíduo, é necessário que o próprio Deus venha trazer o arrependimento. Só assim é que esse homem vão submeter à vontade de Deus, conforme nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, e Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 3, e Colossenses, capítulo 2, versículo 13, né? Tudo isso, por sua graça, o homem é incapaz de se chegar a Deus. O homem, por si só,
é impossível que ele se chegue a Deus. Então, para que ele venha, se chegue a Deus, é necessário que o próprio Cristo lhe traz tudo isso por sua graça. O homem capaz de se achegar a Deus por qualquer meio, a não ser Jesus Cristo. O homem se chega a Deus por meio de Jesus Cristo, conforme nos encontramos em Titos capítulo, conforme nos encontramos em Titos no capítulo 2, capítulo 3, versículo 2, também encontramos 1 de João capítulo 1, versículo 8 a 10 e 1 de João capítulo 5, versículo 9. Então, a solução de todos os homens está em Cristo Jesus. A nossa solução está em Cristo Jesus. Olhemos para o autor, consumador da nossa fé. Olhemos sempre para Cristo Jesus. Cristo Jesus é o único que pode libertar o homem. Nós que outrora estávamos mortos, foi pela sua graça que Ele nos vivificou. Foi pela sua graça que Ele nos trouxe vida. Foi pela sua graça que Ele nos libertou do império das trevas. Foi pela sua graça. Então, todas as coisas estão debaixo da graça de Deus. Este é o ponto que nós, os reformadores, sustentamos, que é da depravação total do homem. Que Deus possa vos abençoar.